Bom dia, vamos continuar com o módulo 2. Então agora estamos entrando no módulo 2, certo? E no módulo 2 eu vou falar basicamente só de grupos, né? Então vamos começar com a definição de grupo, que é uma estrutura algébrica. É a primeira estrutura algébrica que a gente encontra. E, então, o que é um grupo? Um grupo é um conjunto G com uma operação que eu vou chamar de ponto, assim, desse jeito, né? Com essa notação, que obviamente sendo uma operação, né? Você lembra que uma operação é simplesmente uma função de G por G para G, tal que tem três propriedades. Essa operação é associativa. Associativa, que, vou lembrar para vocês, significa que a operação B, operação C, é sempre igual a operação B, operação C, para todo A, B, C em G. Isso é a definição de operação associativa, né? 2. Essa operação é unitária, ou seja, existe um elemento neutro E pertencente a G. O que significa isso? Significa que E por operação A é igual a A e também que a operação E é igual a A para todo A em G. Né? E a terceira propriedade é que essa operação aqui eu vou escrever simétrica, que é uma maneira de dizer que existem os inversos. Existem os inversos. Ou seja, para todo A em G, existe B em G, tal que a operação B é igual a E e também B operação com A é igual a E. São as três propriedades que definem essa estrutura algébrica. Certo? Agora, a gente já falou de operações, então, na verdade, você já tem exemplos muito fáceis de grupos que a gente já viu, mas antes disso eu vou só observar algumas coisas fáceis antes dos exemplos, como está escrito aqui, né? E, como está escrito aqui, bom, o elemento neutro é único, eu já mostrei isso para vocês, eu não vou repetir, estava numa das aulas quando eu falei de operações em geral, né? Mas a ideia era que se E e E' são elementos neutros, o produto E por E', o produto no sentido a operação entre eles, né? É simultaneamente igual a E e a E', porque E e E' são elementos neutros.
Agora vamos observar aqui que o inverso é único, né? Unicidade do inverso. Ou seja, se eu tenho dois inversos, B e B', que são inversos de A, em um grupo G, né? Em um grupo G, então o que é que acontece? Acontece que, vamos escrever o que que isso significa. Significa que A por B é igual a E, B por A também é igual a E, elemento neutro, né? A por B' é igual a e B' por A é também igual a E. É isso que a gente sabe, né? Isso aqui são as nossas hipóteses, essas quatro coisas. E a tese é que B é igual a B'. É isso que eu quero mostrar, né? Então, eu quero mostrar que B é igual a B'. Isso aqui é a minha tese. Tá bom. E... Tá. E... Então vamos mostrar isso. Como é que a gente mostra isso? Bom, é muito simples. A gente começa escrevendo B igual B produto B operação E, que obviamente isso é por definição de elemento neutro, né? Multiplicar, fazer a operação com qualquer coisa me dá aquela coisa. Definição de elemento neutro. E agora a gente escreve E, eu estou acompanhando aqui, né, essa demonstração como a operação B'. Então, e você vai ver que é exatamente isso que a gente precisa fazer para deduzir. Então, E é igual a operação com B'. Por quê? Porque está nas nossas hipóteses. Está escrito aqui, ó. Né? E é igual a operação B'. A por B', né? Agora vamos usar a propriedade associativa, né? Eu tô continuando essa conta aqui agora, né? Eu estou continuando essa conta aqui. E a propriedade associativa me dá que isso é B operação A operação com B'. Né? E agora B operação A, está escrito aqui, é igual a E. Então, E operação B'. E agora, E operação com B' é igual a B', porque a definição, pela definição de elemento neutro. Então, isso mostra que B, né, é igual a B'. Se você acompanha aqui o que eu fiz, eu tenho uma cadeia de igualdades, igual, 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 igual. Então, isso mostra que B é igual a B', né? B é igual a B'. Isso mostra a unicidade do inverso em um grupo, né? Agora, vamos dar exemplos, mas esses exemplos básicos vocês, na verdade, já conhecem, mas vamos repetir. Então, exemplos são Z com a operação de soma, né? Lembra que a operação não precisa ser multiplicação como na definição de grupo, mas pode ser uma operação qualquer, né? E aqui nesse grupo é grupo com elemento neutro o zero, né? E o inverso de um elemento A é menos A, certo?
Agora, outros exemplos, né, são que números racionais com a soma, números reais com a soma, números complexos com a soma, né, são grupos. E o elemento neutro deles também é o zero e o inverso de A é menos A, como no caso de Z. Aqui, observe que a operação é A mais B, né? Quando eu escrevo a operação entre dois elementos, eu escrevo A mais B. Então, por exemplo, A mais A menos A é igual a zero, né? E geralmente você escreve isso também como A menos A, né? Mas é só uma notação, não tem uma profundidade particular. Então, ok, esses são exemplos de grupos com operação denotada pela soma. Agora vamos ver um exemplo de um grupo com operação de multiplicação natural, né? Vamos pegar os números racionais menos o zero, com operação de multiplicação, né? Isso aqui é um grupo. Multiplicação entre números, multiplicação usual entre números racionais, é grupo com elemento neutro igual a 1 e o inverso de uma fração, né? Então A sobre B. Qual é o inverso de uma fração A sobre B? É simplesmente B sobre A, né? Então, você percebe que, bom, aqui faz sentido escrever A sobre B, né, B sobre A, né? Porque A e B são diferentes de zero, porque, bom, se eu escrevo A sobre B, então, por definição, a fração faz sentido só se o denominador for diferente de zero. E A é diferente de zero também, porque eu tirei o zero aqui do conjunto. Então, eu não estou considerando todos os números racionais, só os números racionais que não são iguais a zero. E, tá. Então, agora você percebeu por esses exemplos que a gente tem duas notações que a gente usa, né? São chamadas de notação aditiva e notação multiplicativa. Então vamos dar uma olhada aqui a essas duas notações, né? Notação multiplicativa, notação multiplicativa. Então a notação multiplicativa, ela pega dois elementos A e B e leva para o produto, a operação entre eles indicada com um pontinho, né? Notação multiplicativa, né? Então, nessa notação, a operação parece um produto, né? Eu falo parece porque em casos naturais, como os números racionais, por exemplo, quando eu falo produto, todo mundo entende o que, que significa produto entre números, né? Mas quando eu falo de um grupo mais abstrato, né? Quando eu falo de um grupo mais abstrato, então é só notação, simplesmente, né? É só uma notação. Então, nesse tipo de notação, o elemento neutro é indicado com 1, né? É indicado pelo símbolo 1, e o inverso de A, o inverso de A é indicado por A elevado a menos 1, né? Inverso de A multiplicativo. Isso é tudo notação, certo? Notação. Agora,
notação aditiva, né? Notação aditiva é a outra notação que a gente viu, né? Então, A mais B. A operação é indicada como símbolo mais, de soma. Elemento neutro é indicado por zero, né? Zero, esse aqui é 1, né? Zero, e o inverso, que no caso aditivo é chamado também de oposto, né? Oposto de A, de um elemento A, é indicado por menos A. Menos A. E aqui A elevado a menos 1. Né? E aqui tudo isso é notação, certo? Agora, o que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Isso é tudo notação. Então, o que é que significa que isso é tudo notação? Bom, significa, eu vou dar um exemplo aqui. Então, como você viu, na definição de grupo, um grupo, como você viu, a propriedade de comutação, propriedade comutativa, não está nas listas dos axiomas, né, que definem grupo. Então, um grupo G então vamos ver, vamos indicar o grupo com o conjunto e a sua operação, né? Que nesse caso é dada com notação multiplicativa. Um grupo G é dito comutativo ou, ou também abeliano. Abeliano. Na verdade, no caso de grupos, essa palavra é mais usada para indicar grupo comutativo. A palavra é abeliano. Ela vem do Abel, que é um matemático, né? Então, um grupo é dito comutativo ou abeliano se a sua operação é comutativa. Lembra que um grupo ele são duas coisas, um conjunto e a sua operação. Então, ou seja, né? Ou seja, isso significa que a operação B é sempre igual a B operação A para todo A e B em G. E tá. Agora, falando de notações, o que eu estava falando, né? O que isso tem a ver com notações? A notação aditiva, a notação aditiva é mais usada, é mais usada para grupos abelianos. Certo? Agora, o que isso significa? Significa que, como você sabe, você está acostumado ao fato que um, a operação de soma, em geral, ela é uma operação comutativa. Só que, para a gente, né, a operação de soma determina só uma notação. A gente está usando aquele símbolo mais para indicar uma operação
que pode não corresponder à soma usual entre números. Eu nunca falei que os elementos de um grupo têm que ser números, né? Eles podem ser elementos quaisquer, elementos abstratos, né? Então, você entende que a gente tem a questão da operação é uma questão de notação. Então, a notação aditiva é mais usada para grupos abelianos. E agora, isso não significa que é só usada para grupos abelianos. Se um grupo é indicado com notação aditiva, em geral, na maioria dos casos, é um grupo abeliano, mas lembra que isso é só notação, isso é só uma convenção que a gente tem. Então pode ter alguém que decide usar uma notação aditiva para um grupo que não é abeliano, né? Então isso, não, isso pode acontecer, certo? Então é importante a gente saber que essas duas notações, multiplicativa e aditiva, são só notações, certo? Então vamos continuar. Bom, tem um exemplo também que eu queria dar, né? Um outro exemplo, que é dado por Z módulo NZ, né? Outro exemplo, né, de grupo, Z módulo NZ, a gente já viu que com a operação de soma, né, é um grupo, né? Certo? E a gente já viu, mostrou que todas as propriedades, que a operação é associativa, a operação de soma de classes, né? Existe o elemento neutro que é a classe de zero e o inverso de um elemento de uma classe de A é a classe de menos A. Né? O elemento neutro é o zero e o inverso da classe de A é a classe de menos A. Então você entende que isso aqui é notação, que é uma notação que eu introduzi agora. Colocar o símbolo menos na frente de um elemento indica o oposto, o inverso aditivo. E esse aqui agora não é notação, ou seja, é notação, mas é notação que eu não introduzi hoje, porque é simplesmente o inverso de A como número inteiro, né? E menos A é o inverso de A aditivo e a classe dele é a classe dele, né? Módulo M. Agora, ok, esse aqui foi um outro exemplo de grupo que a gente viu, que é um dos grupos mais importantes. E então agora a gente vai introduzir uma noção de ordem de um elemento. Então vamos ver. A ordem, então, seja G um grupo, notação multiplicativa. Notação multiplicativa, né? É bom fixar uma notação, porque senão a gente tem que ah, introduzir uma notação diferente, né, das duas principais. Então, por exemplo, eu poderia introduzir uma notação em que a operação é indicada com uma estrela, mas é mais fácil usar uma das duas notações principais. Nesse caso, multiplicativa, porque, como eu falei, a notação aditiva é geralmente reservada para um tipo particular de grupos, que são os grupos abelianos. Mas eu vou comentar como é que a notação aditiva funciona nessa definição que eu vou dar agora. Então, a ordem de um elemento Gzinho do grupo G é o menor
inteiro positivo n, né? Tal que quando você faz g elevado a n, que é igual a g, operação g, operação g, operação g, n vezes, né? N vezes, isso é igual a 1, que é o elemento neutro, né? Na notação multiplicativa. Se um tal n não existe, isso aqui é a ordem de um elemento g, o menor inteiro positivo n, tal que isso acontece. Se um tal n não existir, a gente fala que G tem ordem infinita. A ordem de G é infinita. Então, provavelmente você está mais acostumado com elementos de ordem infinita. Agora eu vou dar uns exemplos. Antes de dar exemplos, eu vou falar mais um pouco sobre essa. Eu introduzi mais uma notação aqui, né, que mais você já conhece. Vou introduzir essa notação aqui. G por G por G n vezes, né? E agora, para completar isso vale se n é maior que zero, né? É um inteiro maior que zero. Mas a gente pode definir o potências. Isso aqui é chamado de potência. Potência. Pode definir potência elevada a zero, né? Potência g elevado a zero é igual a 1. E se n é negativo, então a gente pode definir isso como sendo g por g por g menos n vezes quando n é negativo, só que depois disso eu tenho que pegar o inverso dele. Então, por exemplo, só para você ver o que é g elevado a menos 2, isso aqui é g por g duas vezes, então nesse caso é g por g, mas aí tem que pegar o inverso dele, né? Ou seja, uma outra maneira de escrever é que g elevado a n é igual a g elevado a menos n, o inverso dele. O inverso de g elevado a menos n. Então, isso é para completar essa notação que eu introduzi de potência, né? Toma cuidado porque eu não falei de potências com expoente racional, ou seja, uma fração. Em geral não faz sentido fazer isso. Exemplos. Agora, se eu pego, por exemplo, z. Sim, antes dos exemplos, deixa eu comentar sobre a notação aditiva.
Eu falei que g elevado a n é g por g por g por g, n vezes, né? N vezes na notação multiplicativa. Isso é chamado de potência multiplicativa. O que é a potência aditiva? A potência aditiva é G mais G mais G mais G mais G. N vezes. Potência multiplicativa e a segunda aqui é a potência aditiva. Potência aditiva ou múltiplo. Mas é melhor falar potência aditiva. E, então, o que é a ordem aditiva de um elemento, né? A ordem de G em notação aditiva, em notação aditiva, é o menor inteiro positivo n, tal que Ng é igual a zero. Né? Potência aditiva é igual a elemento neutro. Zero. Então, agora podemos dar alguns exemplos, agora que a gente tem todas as notações claras. Exemplo. Eu vou começar com os exemplos aditivos, porque são mais fáceis. Se eu pego um z com a operação de soma, então eu vou escolher como elemento g igual a 2. Então, o que acontece? Se eu fizer 2 mais 2, 4, né? 2 mais 2 mais 2, 6, etc. Então, em geral, n por 2, né? É sempre diferente de zero para todo n diferente de zero. Então, porque eu tenho todos os números pares, né, que são os múltiplos de 2, potências aditivas de 2, nenhuma potência aditiva de 2 é igual a zero. Então isso implica que 2 tem ordem infinita. Eu falei que se não existe um n tal que a potência do elemento com expoente n é igual ao elemento neutro, então o elemento é dito ter ordem infinita. E outro exemplo em notação aditiva é dado por z módulo nz com operação de soma. Então, por exemplo, especificando ainda mais, vamos pegar, por exemplo, z módulo 6z com operação de soma e como elemento g vamos pegar a classe de 2. Então, as potências desse elemento são 2, 2 mais 2 igual a 4, é a segunda potência, né? E a terceira potência é 2 mais 2 mais 2, que é igual à classe de 6, que é igual à classe de 0, né? Porque em z módulo 6z, a classe de 6 é igual à classe de 0. Certo? Então isso implica que esse elemento, essas são as suas potências, esse elemento tem ordem 3, porque esse aqui é a sua primeira potência,
esse aqui, classe, né, é a sua segunda potência, e esse aqui é a sua terceira potência. Então a primeira e a segunda potência não são iguais ao elemento neutro, mas a terceira é. Então, e também observe que se trata de grupos abelianos. Todos esses são grupos abelianos, mas a definição de ordem vale para qualquer grupo, abeliano ou não abeliano, né? E outros exemplos, em notação multiplicativa. Então vamos pegar, como eu falei, vamos pegar Q tirando o zero com operação de produto, né? G igual a 2 tem ordem infinita. Infinita. Por que infinita? Porque 2 elevado a n não é igual a 1 para todo n maior que zero, né? Se eu pego as potências de n multiplicativas, nesse caso, são 2, 2 elevado a 2 igual a 4, 2 elevado a 3 igual a 8, 2 elevado a 4 igual a 16, etc, né? Nenhuma delas vai ser igual a 1. Por outro lado, eu posso pegar um elemento aqui, g igual a menos 1, tem ordem 2. Por que tem ordem 2? Porque se eu faço menos 1 ao quadrado, é igual a 1. Lembra que o elemento neutro é 1? Então, o quadrado desse elemento é igual ao elemento neutro, então a ordem dele é 2. E para dar um exemplo talvez mais interessante, vamos pegar os números complexos tirando o zero com a operação de multiplicação, né, usual. Então, o elemento g igual a i, que você lembra é definido como a raiz quadrada de menos 1, é uma definição meio informal, né, mas a raiz quadrada de menos 1 tem ordem 4. Por que 4? Porque i ao quadrado é igual a menos 1, i ao cubo, né, pode ser escrito como i ao quadrado por i. Então é igual a menos i, é só uma conta, né? Aí, usando que i ao quadrado é igual a menos 1, é claro que i ao cubo é igual a menos i. E i à quarta é igual a... Você pode escrever i ao quadrado, né? Menos 1 por menos 1, 1. Então, nenhuma potência de i menor que 4, né? É igual a menos 1, é igual a 1, né? E a quarta potência é igual a 1. Então, o i tem ordem 4. Aqui eu vou só elaborar um pouco o que eu fiz aqui. I ao cubo, né? É igual a i ao quadrado por i. Mas i ao quadrado é igual a menos 1, então menos i, certo? Então você pode ter elementos de ordens quaisquer, na verdade. Agora, se você quer pensar, pode pensar, encontre um elemento de C, ou de C menos o zero com a multiplicação desse grupo aqui, né? Encontre um elemento de C que tenha ordem 3, por exemplo, como exercício. É, existem elementos de ordem finita, elementos de ordem infinita. Então vamos ver. Bom, antes de continuar, eu vou dar um exemplo que, que não está aqui nas notas que eu escrevi, mas é um exemplo interessante que é dado por esse aqui, né? E talvez eu vou usar, esse aqui é o cubo de Rubik, provavelmente você conhece, né? E provavelmente eu vou usar mais para dar esses exemplos, né? Mas eu queria mostrar para vocês que esse aqui ele pode ser visto como um grupo não abeliano, né? É um exemplo muito interessante de grupo não abeliano. E, então, quais são os elementos que eu
Bom, claro que ele não é um grupo, né? Porque ele não tem elementos, ele é só um objeto. Mas eu quero dizer que a gente pode considerar um, um grupo a partir, de modo natural, a partir desse cubo. Quais são os elementos desse grupo? Então vamos ver aqui, eu vou escrever talvez é, grupo do cubo de grupo do cubo de Rubik, né? Elementos são as configurações do cubo, né? As configurações do cubo. Então, é, bom, na verdade, isso não é. Sim, isso está certo, mas. Ok. Sim. Bom, isso está certo, mas eu quero reformular isso de maneira um pouco diferente, porque nesse caso, essa definição de elementos do grupo não é a melhor definição. Então eu quero dar uma definição diferente. Então imagina de estar na posição inicial do cubo, né? Aí, é, quais são elementos do cubo? São movimentos que você pode fazer a partir do cubo resolvido, né? Então, por exemplo, esse aqui é um elemento, o que eu fiz agora, né? E o inverso dele é esse aqui, certo? Então, bom, depois eu vou formalizar melhor o que eu quero dizer, mas os elementos são os movimentos possíveis, né? Considerando, incluindo sequências de movimentos, né? De movimentos. Ou seja, como eu falei, esse aqui é um elemento, certo? A partir da posição resolvida, né? Mas um outro movimento é isso aqui seguido por isso aqui. Isso aqui também é um movimento, né? É, então é um elemento do cubo. Então, é, agora, qual é a operação que a gente pega? A operação se, então vamos indicar esse grupo com G. Se A e B são elementos de G, então a gente define A por B como sendo os movimentos A e B em sequência. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu tenho dois elementos A e B. O que é A por B? A por B é A, B. Isso aqui é o que o A, B. Então, A, B me dá um elemento desse grupo, né? Que não é possível obter a partir de uma rotação simples, né? Porque uma rotação simples, por exemplo, é dada por isso, ou por exemplo, pode ser dada por isso aqui, ou duas vezes isso, né? Mas esse produto
A, B é um elemento do grupo que não é uma rotação simples, mas é também ele é um elemento, né? Agora você entende que isso aqui determina uma operação. Agora eu não vou, você pode pensar por que ela é associativa, mas isso não é muito profundo assim. A coisa interessante é que os elementos admitem inverso, porque, bom, primeiro, qual é o elemento neutro desse grupo? Então vamos fazer isso. É claro que, lembra que eu escrevi que os elementos são as configurações? Sim, mas no sentido que cada sequência de movimentos, né, vai dar uma configuração do grupo, mas é melhor ver os elementos como sequências de movimentos. Qual é o elemento neutro? Cada sequência de movimentos vai dar uma configuração. Elemento neutro é não fazer nada. Não, não fazer nada. Certo? Então, qual é o movimento? Bom, o elemento neutro, ele é um movimento possível, né? Porque tem que ser um elemento do grupo. E qual é esse elemento neutro? Qual é esse movimento? Esse movimento é não fazer nada, né? Isso aqui é um elemento, ou seja, você pode ver isso na forma seguinte: se você quer resolver esse cubo, ele está já resolvido. Para resolvê-lo, você tem que aplicar o movimento trivial, o movimento de não fazer nada, né? Então, qual é? Agora você percebe que todo elemento tem inverso? Sim, porque se eu fizer isso, qual é o inverso dele? É simplesmente a mesma coisa que ao contrário, né? Agora, se eu fizer isso AB, como eu estava explicando, qual é o inverso? É B inverso A inverso, né? A gente vai formalizar isso depois. Aí você entende também que se eu faço A, B, agora o amarelo está aqui. Agora suponha de fazer B, A. Tá vendo que não é a mesma coisa? O amarelo estava aqui, agora não está mais aqui. Então, nesse grupo, né? Esse grupo não é abeliano, porque existem movimentos A, B, que não é a mesma coisa que fazer B, A. Tá vendo? Então, isso aqui é um exemplo de grupo não abeliano. E a outra coisa que eu quero dizer é que nesse grupo aqui, eu posso falar de ordem de um elemento. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês em que a ordem de um elemento vai ser. Vou dar um exemplo em que é 5, que é esse exemplo aqui. O movimento é, o movimento é esse aqui. Um, dois, três, quatro. É, então, eu não tenho assim uma maneira mais fácil de explicar, que é o seguinte: vou fazer um, dois, três, quatro. Eu vou repetir 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 um, dois, três, quatro. Aí eu voltei, tá vendo? Então, o que é que isso significa? Aqui eu não estou aplicando nenhum algoritmo, eu estou só pegando um movimento que é dado por essa sequência que eu fiz. Um, dois, três, quatro. Eu tô aplicando esse movimento 5 vezes. Um, dois, três, quatro. 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 Pronto, agora não deu certo. É, Bom, agora eu fiz alguma coisa errada, não deu certo, então espera um momento.
mas eu tenho outro aqui, então eu posso continuar com ele. É porque falar e mexer no cubo ao mesmo tempo não é muito fácil, mas vamos ver. Sim, então como eu estava falando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu aplicando o mesmo movimento 5 vezes, me volto à posição original, significa que essa sequência de 4 movimentos, ela tem ordem 5. Agora eu vou tentar outra, só para concluir esse exemplo, né? Eu vou tentar outra, que eu acho que era isso. 1, 2, 3, 4. Vamos ver, isso aqui eu acho que deve ter ordem 28. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 2, 3, 4. Eu voltei. Eu não apliquei nenhum algoritmo aqui de resolução, então eu só apliquei o mesmo movimento um certo número de vezes, né? Então tá bom. Bom, agora vamos fechar esse caso aqui e vamos voltar para as notas, né? Bom, eu vou comentar um pouco sobre essa notação de potência que eu introduzi. É, bom, a primeira coisa que eu vou comentar é uma propriedade das potências, é que o inverso de uma potência é igual a g elevado a menos n, né? Mas isso é bom, isso é na verdade por definição, então vamos bom, na verdade, ok, aqui tem uma demonstração, mas bom, isso aqui na verdade é mais ou menos segue pela definição de potência, né? Porque eu falei que é, bom, no sentido que se n for maior que zero, então é a definição de potência e é por definição de potência de expoente negativo. E para terminar, então isso tem que valer para todo n inteiro, né? Para terminar, eu preciso demonstrar o que acontece bom, quando n igual a zero, eu tenho g elevado a zero inverso igual g elevado a menos zero, sim, porque aqui está escrito que 1 elevado a menos 1 é igual a 1, porque g elevado a menos zero, né, é igual a g elevado a zero, né? Menos zero é igual a zero. Então, agora se n é menor que zero,
Então podemos escrever n igual a menos m com m positivo, né? E o que está escrito lá? Está escrito g elevado a menos m inverso, né? E aí eu quero mostrar que isso aqui é igual a g elevado a m. Como é que mostra isso? Que é uma simples demonstração, mas vamos comentar isso, né? Porque pode parecer uma coisa óbvia, mas não é uma coisa totalmente óbvia. E como é que a gente mostra isso? Demonstração. Preciso, né? Mostrar que, ah, que g elevado a menos m, operação com g elevado a m é igual a 1. Mas isso é porque é a definição de inverso, né? É a definição de inverso. E, na verdade, na definição de inverso está escrito que ele tem que ser inverso à direita e à esquerda, né? Então eu precisaria a priori mostrar essas duas coisas. Mas, mas é, ou seja, que o inverso de g elevado a m é igual a g elevado a menos m, mas isso segue pela definição de potência de expoente negativo, porque agora você tem aqui uma potência de expoente negativo, né? E a gente viu que é exatamente igual a g elevado a m inverso. Agora, outras propriedades de potências, dessa notação de potência que eu introduzi, que é uma notação muito clássica, outras propriedades é que uma outra propriedade, né, é que C, A e B são inteiros, então, G elevado a A mais B é igual a G elevado a A, G elevado a B. Agora, se A e B são positivos, então isso é claro, porque está escrito aqui G A vezes, né? Bom, na verdade, ok. G quantas vezes? A mais B, né? A mais B vezes, aqui está escrito o que? Está escrito G A vezes, multiplicado por G B vezes. Então é claro que são iguais, né? Porque multiplicar G por si mesmo, A mais B vezes, é a mesma coisa que multiplicar A vezes e depois multiplicar B vezes e depois multiplicar os dois. Agora, você tem que olhar os casos em que o que é que pode acontecer? Pode acontecer que A é positivo e B é negativo, por exemplo, né? É, então vamos ver o que acontece. Por exemplo, vamos ver o que acontece quando A mais B é positivo e B é negativo, né? Mas você pode fazer todos os casos, né? Então, C, A e B
Se A e B são positivos, então a demonstração é essa aqui que eu escrevi aqui. Agora, se tem outros casos, então vamos examinar um caso em que, por exemplo, se A mais B é positivo e B é negativo, né? Então, é, é, como está escrito aqui, né? Vamos calcular G elevado a mais B multiplicado por G elevado a menos B. Lembrando que agora menos B é positivo, sendo que B é negativo. Então isso me dá G elevado a mais B menos B por causa do caso anterior, porque agora eu tenho um produto em que os dois são, as duas potências, os dois expoentes são positivos. Então isso me dá G elevado a mais B menos B, que é igual a G elevado a A, né? E, certo? G elevado a A, e o que é que eu faço? Eu multiplico os dois lados por G elevado a B. Porque eu posso fazer isso, né? Multiplicando à direita, né? A, a direita. Aí eu estou multiplicando à direita, ou seja, eu estou multiplicando aqui à direita por G elevado a B. E você lembra que o G elevado a menos B se cancela, então me dá G elevado a mais B, G elevado a menos B, G elevado a B. A gente já viu que aqui, bom, no slide anterior a gente viu que esse produto é igual a 1 porque G elevado a menos B é o inverso de G elevado a B, independente se B é positivo ou negativo, né? E, e multiplicando a direita aqui, né, me dá G elevado a G elevado a B, certo? Então agora essa parte é igual a 1, então ela pode ir embora. Então eu obtenho exatamente o que está escrito aqui em cima, né? Então você pode fazer os outros casos, né? Tentar fazer os outros casos que serão parecidos com esse. Então a coisa que eu estou dizendo aqui nesse slide é que vale essa propriedade aqui que eu escrevi, G elevado a mais B igual G elevado a G elevado a B para todo inteiro A e B. Então agora, para terminar, então vamos ver aqui, E, bom, essas últimas coisas que eu escrevi são mais ou menos exemplos que eu já dei, então, para terminar, vamos mostrar que o que está escrito aqui, proposição, é, proposição, notação, então, notação multiplicativa, seja G um grupo e seja G um elemento de ordem igual a n. Então, sejam A e B dois inteiros. Então, G elevado a A. Quando é que G elevado a A é igual a G elevado a B? Isso acontece se e somente se A é congruente a B módulo N. Então é isso que eu vou mostrar agora. Para mostrar isso, bom, você lembra hum, o que está escrito aqui ao lado, né? Agora você tem um elemento G de ordem N e a gente quer entender quando é que duas potências de G são iguais. Aí eu vou mostrar
essa dupla implicação. Então vamos começar com a implicação fácil, demonstração aqui. A implicação fácil é essa implicação aqui. Então suponha que A é congruente a B módulo N, né? Então eu vou... Aqui na demonstração no arquivo eu fiz a implicação difícil primeiro, mas tanto faz, né? A mesma coisa. Então isso significa que A mais B, A menos B, é um múltiplo de N. Então vamos escrever ND, né? ND. Ou para seguir o que está escrito no arquivo, vamos escrever NQ. Com Q um inteiro, né? Então, vamos calcular o que é G elevado a A menos B. Com A menos B igual a NQ, isso é G elevado a NQ. Né? Mas isso, bom, é uma outra propriedade das potências, isso pode ser visto como G elevado a N elevado a Q. Então, eu não comentei sobre essa propriedade aqui, mas isso é bastante claro, porque você tem G elevado a N mais N mais N mais N Q vezes, né? Então, aplicando a propriedade anterior, né? Na slide anterior, eu expliquei como calcular a potência de com expoente que é uma soma, né? Multiplicando potências correspondentes às parcelas dessa soma. Então aqui também, né, isso vai ser igual a g elevado a n, g elevado a n, g elevado a n, q vezes, né? Então isso é igual a g elevado a n elevado a q. Só que g elevado a n é igual a 1, porque, e 1 elevado a q é igual a 1, porque a ordem de q, a ordem de g é igual a n. Essa aqui é uma notação que eu uso para a ordem de um elemento, né? A ordem de g sendo igual a n, em particular g elevado a n vai ser igual a 1. E 1 elevado a q, obviamente, é igual a 1. Então, agora o que é que eu faço? Bom, eu mostrei que g elevado a menos b, g elevado a menos b é igual a 1. E multiplico os dois lados por g elevado a b. Aí eu obtenho que g elevado a menos b, g elevado a b é igual a 1 por g elevado a b. Agora, usando as propriedades que eu falei, né? Isso me dá que g elevado a é igual a g elevado a b. Eu somei os dois expoentes aqui em cima, e aqui eu estou multiplicando por 1, então elemento neutro. Então essa implicação é a implicação fácil, e isso mostra o que eu quero. Agora vamos mostrar a implicação difícil, né? Implicação difícil é a outra, né? Suponha g elevado a igual g elevado a b. Então, eu quero mostrar que agora a minha hipótese é essa e a minha tese é essa. Então, agora eu quero mostrar que A é congruente a B módulo N. Então, primeiro eu vou reformular. Então, isso é equivalente a dizer que g elevado a menos b é igual a 1, né? Então, tá bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a divisão com o resto entre A menos B. Então,
divisão com resto entre A menos B e N. Isso dá o quê? Isso dá que A menos B é igual a NQ mais R, NQ mais R, com 0 menor ou igual a R é menor que N, né? Então, eu posso calcular aqui que R é igual a menos B menos NQ. Mas então, vamos calcular G elevado a R. G elevado a R é igual a G elevado a menos B menos N que é igual também a G, usando as propriedades, A menos B multiplicado por G elevado a N, tudo isso elevado a menos Q. Certo? Então, agora vamos usar o que a gente sabe. A gente sabe que G elevado a menos B é igual a 1, então isso aqui é igual a 1. E isso aqui também é igual a 1, porque, como eu já falei, né, a ordem de G é igual a N. Então agora eu estou pegando 1, elevando a um qualquer inteiro, vai me dar sempre 1, né? 1 multiplicado por si mesmo um número de vezes qualquer, mesmo sendo negativo, vai dar 1. Então aqui o resultado desse produto, né, é 1. Então isso mostra que G elevado a R é igual a 1. Mas isso contradiz, ok, não contradiz, né? Mas ele é uma afirmação muito forte, porque o que é que eu tenho? Eu tenho que G elevado a R é igual a 1, certo? G elevado a R é igual a 1. E também eu sei que R está entre 0 e N, mas é menor que N. Então, isso mostra que, isso implica que R não pode ser positivo. R não é positivo, não é positivo, porque a ordem de um elemento, n, né, nesse caso, a ordem de g, é o menor inteiro positivo, tal que g elevado a n é igual a 1. Aqui eu tenho um número r que é menor que a ordem, n, né? E g elevado a r é igual a 1. Então, a única possibilidade é que r não seja positivo. Porque se ele fosse positivo, ele seria um inteiro positivo menor que n, com a propriedade que g elevado a r é igual a 1. Então, mas sendo que tem que valer essas desigualdades, isso implica que r é igual a 0. R igual a 0 implica que, voltando para essa igualdade, implica que a menos b é igual a nq. Então, a menos b é um múltiplo de n, ou seja, a é congruente a b módulo n. Que é exatamente o que eu quero mostrar. Então, vou dar alguns exemplos disso, né? Exemplos disso antes de fechar. Eu vou dar alguns exemplos. Ou pelo menos um exemplo, né? Um exemplo que eu já considerei foi o elemento i. Exemplo. G igual a i, que, como eu falei, é informalmente definido como a raiz quadrada de menos 1 pertencente a C, ao grupo multiplicativo de C tirando o zero, né? Aí a gente viu que a ordem de i era igual a 4. Então, como é que a gente pode usar isso para calcular i elevado a 1927? Como é que a gente faz? Bom, a gente pode observar que para calcular essa potência, eu posso reduzir 1927 módulo 4
e vai dar exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, como 1000 é um múltiplo de 4, né? Eu posso tirar 1000 do expoente e vai me dar i elevado a 927. Por outro lado, 100 também é um múltiplo de 4, porque é 25 por 4. Então, 900 também é um múltiplo de 4, né? Então, isso vai dar i elevado a 27. E i elevado a 27, bom, tem que reduzir 27 módulo 4, né? 20 é um múltiplo de 4? Sim, então isso me dá i elevado a 7. I elevado a 7 é igual a i ao cubo, né? Porque 7 é congruente a 3, e a gente viu que i ao cubo é menos i. O que é que eu fiz aqui? Eu simplesmente reduzi 1927 módulo 4. Eu podia observar diretamente que 1927 é congruente a 3 módulo 4, mas para fazer isso, né, sem fazer muitas contas, eu primeiro reduzi a parte, bom, o 1000, né, eu escrevi ele como 1000 mais 927, eu observei que essa parte é congruente a zero. Depois eu peguei o 927, eu escrevi como 9 por 100 mais 27. Eu observei que essa parte pode ser ignorada porque é um múltiplo de 4, etc, etc, né? Então eu fiz uma redução sem fazer muitas contas, mas a ideia é que, usando essa proposição, você consegue calcular potências quaisquer, simplesmente reduzindo o expoente módulo a ordem do elemento, né? Eu apliquei esse princípio aqui. G elevado a A é igual a G elevado a B, se somente se A é congruente a B, módulo N. Bom, nesse exemplo aqui, vamos pegar, por exemplo, como eu fiz aqui, G elevado a 27, para ver por que isso acontece, né? Qual é a ideia? A ideia é que G, é I nesse caso, né? I elevado a 27 é igual a I elevado a 4, multiplicado quantas vezes? I elevado a 4, I elevado a 4, I elevado a 4, I elevado a 4, I elevado a 3. Né? Por quê? Porque 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é 24, mais 3 é 27. Então, eu apliquei essas propriedades das potências para escrever i elevado a 27 dessa forma. E agora todos esses i elevado a 4, todos eles são iguais a 1. Igual a 1, igual a 1, todos eles. Então, todos eles podem ser ignorados, isso me dá i elevado a 3. Então, essa é a ideia, né? Que cada vez que aparece um 4 aqui ah, cada vez que aparece um i elevado a 4, ele é igual a 1. Então, eu posso reduzir o expoente módulo 4 e obtenho um elemento que é igual, só que é mais fácil para calcular porque a potência é menor. E, bom, por exemplo, qual é um outro exemplo? Que, como eu escrevi aqui, i elevado a 17 igual a i elevado a 17 é igual a i elevado a menos 11, né? Sendo que 17 é congruente a menos 11 módulo 4. Por que é congruente? Porque a diferença entre esses dois é igual a 28, que é congruente a zero, né? É um múltiplo de 4. E como última coisa, eu vou comentar que tem uma propriedade sobre a qual eu não falei, que é essa propriedade aqui que você pode reconhecer também, é, que é essa propriedade aqui. Se eu pego x multiplicado por y elevado a n, né? Será que isso é igual a x elevado a n, y elevado a n? Em geral, não é, né? Então, em geral, não. Então, é por isso que eu não falei dessa propriedade, porque é uma propriedade que tem a ver, que só vale em caso, bom, vale quando a operação é comutativa, né? Mas em geral não vale. Então, por exemplo, vamos calcular o que é xy ao quadrado. Xy ao quadrado não é
x ao quadrado, y ao quadrado, certo? Que é uma coisa que você pode fazer de maneira automática, mas não é, simplesmente é xy, xy, né? É simplesmente o elemento repetido duas vezes. Então agora, o que que você queria fazer? Você queria trocar de lugar esses dois para obter, né, que você queria obter y, que é igual a x ao quadrado, y ao quadrado. Mas isso em geral é falso, porque, como eu mostrei para vocês, existem grupos que não são comutativos, grupo do cubo de Rubik, por exemplo, né? Então, trocar esses dois elementos é uma coisa que você não pode fazer em geral, né? Certo? Tá, então é isso.